Profissional de hoje, a gente vai falar sobre um assunto delicado, mas extremamente necessário. Assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Infelizmente, esse ainda é um problema muito presente nas empresas. Dados recentes mostram que as denúncias e ações na justiça têm aumentado. E um dos principais motivos é justamente a falta de informação e de protocolos claros dentro das empresas. Muita gente não sabe como agir, nem para denunciar, nem para conduzir uma situação dessas de forma correta. E às vésperas do Dia Internacional da Mulher, nós somos a maioria dessa estatística. Para explicar como criar um ambiente mais saudável e seguro para todos, a gente conversa agora com a advogada trabalhista, Mayara Bispo. Mayara, obrigada que você veio, um prazer recebê-la, tá bom? Obrigada. Obrigadão. Assédio moral e assédio sexual têm diferenças? Tem muita diferença, tá? O assédio sexual, ele tem uma intenção sexual. Ela pode ser velada ou também pode ser algo bem escancarado, né? E o assédio moral é mais a intenção vexatória ou de isolar uma pessoa do ambiente de trabalho ou de constranger essa pessoa diante de pessoas, clientes, outros colaboradores e até mesmo do próprio patrão. Quando que a gente sabe que a gente está sofrendo um assédio moral? O assédio moral, ele caracteriza muito numa situação muito pessoal. Por exemplo, eu posso assediar uma pessoa moralmente falando que ela é burra, que ela é incompetente, que não sabe por que ela está ali. E isso acontece muito, principalmente quando a relação entre as pessoas não é muito boa. Além disso, esse assédio ele pode se dar entre um superior e um subordinado ou entre subordinados. Ah, não precisa ser só tipo o patrão, o chefe e um subordinado. Não. Pode ser entre colaboradores ou hierarquicamente ali. Sim, pode. E isso caracteriza uma situação de cuidado da empresa com essas pessoas. Porque a gente tem uma NR1 que está para ser começar a ser atualizada e começar a ser vinculada nas empresas agora em maio. E isso é muito importante, Sim. porque o que acontece? A empresa ela tem a responsabilidade de cuidar da saúde mental do empregado. Exatamente. Eu quero saber de você. 43 999520380. Você já sofreu assédio moral no seu ambiente de trabalho? Assédio sexual? Conhece alguém que já tenha passado por alguma situação assim? Compartilha comigo. Se você quiser, a gente preserva a sua identidade, a gente não fala o seu nome, mas você pode ajudar outras pessoas com a sua experiência. 43 999520380. A questão é que ninguém sabe o que fazer. É isso que acaba acontecendo. Nem a pessoa que está sofrendo o assédio e às vezes, muitas vezes, nem o próprio patrão, nem o próprio líder, o chefe. Isso acontece, a gente não sabe nem como denunciar. Será que isso aí já é plausível para denúncia? Não? Onde denunciar? Como denunciar? O que fazer? Nossa, mas é com a minha equipe que está acontecendo, não sou eu que estou fazendo, mas está sendo feito. Como agir? Isso é muito importante, tá? A primeira situação para a empresa é ela conseguir ter um canal de denúncias. O que é esse canal de denúncias? Ou por telefone, ou uma urna que você coloca ali, ó, está acontecendo tal situação, você pode fazer anonimamente. É obrigação da empresa fazer essa investigação, essa fiscalização e a partir daí colocar a ordem na casa, vamos dizer assim, né? Você precisa entender como que está o ambiente de trabalho, até para você poder agir. Dependendo da situação, em caracterizando esse assédio, o próximo passo da empresa é fazer um boletim de ocorrência, então é muito sério, porque é uma denúncia, é feita uma denúncia na delegacia, olha, aconteceu essa situação dentro da minha empresa e a obrigação da empresa é ir também apoiar a vítima nesse sentido, tá? E além disso, óbvio, a justa causa do assediador.
É muito curioso isso, porque às vezes a gente acha que a vítima ela tá sozinha, né? Que ela não vai ter o apoio. Olha, eu vou ser bem sincera, pelo menos os clientes que eu atendo, eu faço um trabalho muito forte nisso. Treinamentos, para as pessoas entenderem o que é o assédio, como que ele acontece, por que ele acontece, e isso eu oriento que todas as empresas façam efetivamente. Como que a empresa vai lidar quando ela recebe essa denúncia? Ela vai lidar, ela não pode velar isso, ela não pode jogar embaixo do tapete. Porque senão ela é cúmplice, né? Ela é cúmplice e gera direito à indenização da pessoa que foi assediada, seja moralmente ou seja sexualmente também. Vou te dar um exemplo aqui, você me orienta. Então vamos supor que você trabalha num lugar, num ambiente, e você sofreu um certo tipo de assédio, que pode ser um assédio moral ou um assédio sexual. Você vai e comunica isso para o seu superior, mas o seu superior não faz nada. A pessoa pode entrar com um boletim de ocorrência? Pode, ela deve. Ok. Tá? É direito dela fazer a denúncia do assédio, do fato ocorrido, ainda mais se for algo muito explícito. Por exemplo, se você não sair comigo, que daí se caracteriza, por exemplo, um assédio sexual. Se você não sair comigo, eu vou te prejudicar dentro da empresa, ou eu vou, vamos dizer assim, que ela mexa com alguma situação, que alimentos mesmo, olha, então eu vou incriminar você em alguma situação de alimentos se você não sair comigo, para ter contaminado e mostrar que foi você. Então, assim, existe toda essa abordagem que é muito minuciosa, principalmente dependendo da empresa. Se você lida com perecíveis, se você lida com pérfuro cortante, que são às vezes facas, às vezes situações que você lida com mesmo alicate ou a própria injetável, é um pérfuro cortante, né? Então, quando a gente tem esse tipo de situação em que a pessoa ela se sente tolhida, né, presa, que ela não consegue sair daquela situação, a empresa ela tem o dever de fiscalizar e observar. E isso acontece, tá? Infelizmente, e os dados, as estatísticas estão aí, acontece muito. Cada situação que às vezes a gente verifica em processos também, que a gente fala assim, não é possível que isso está acontecendo dentro de uma empresa. Eu não acredito, você deve ver coisas absurdas. Infelizmente, nesse sentido, a gente vê bastante coisa. Mas aí o que eu falo, e a importância de você ter um preventivo, né? De você saber atuar de forma preventiva, de você saber o que está fazendo dentro da sua empresa. Você tem que saber o que está acontecendo ali dentro. Então, se uma situação dessa acontece efetivamente, é obrigação da empresa em fiscalizar. E eu vou ser bem sincera, às vezes a empresa tem receio de colocar isso, tem receio de trazer isso, só que ela acaba perdendo muito dinheiro nesse sentido, financeiramente. Por quê? Porque as pessoas não querem mais trabalhar naquele local, porque todo mundo sabe que determinado chefe assedia. Ele perde credibilidade no mercado, porque todo mundo fica sabendo que acontece essa situação dentro da empresa. Então, o nome da empresa perde o valor de mercado, né? Então, assim, fora as situações de doença, a pessoa que ela é assediada, ela fica constrangida. Neste constrangimento, ela pode desenvolve doenças. Até o próprio burnout. Burnout, pânico e, infelizmente, há dados, inclusive, de suicídio. De tanto que a pessoa ela é assediada moralmente, tanto que ela fica abaixo não tem nenhum tipo de amparo, não tem, ela se sente assim totalmente imprestável. E essa é uma palavra feia, mas assim, isso, infelizmente é isso. Infelizmente é assim. Nayara, a gente está recebendo mensagens, tá? Vamos ver mensagens de telespectador? 43 999 520380. Fátima mandou, estamos pertinho do mês das mulheres e a gente infelizmente ainda precisa falar sobre isso. É muito triste. Eu queria saber da advogada se ela pode me ajudar. Eu queria fazer uma denúncia por assédio moral, mas eu não confio no meu gestor e tenho medo do RH vazar minha informação. Tem como eu me proteger de certa forma? O sigilo é garantido por lei? Boa pergunta, Fátima. E aí? Excelente pergunta, tá? Porque o problema que a gente vê aqui são dois. O primeiro, ela não confiar no gestor. Então, o que está acontecendo na relação dela com esse gestor que retira essa confiança? E um segundo problema que para mim é maior ainda, ela ter medo do RH.
O RH, ele eu chamo de órgão, tá? Mas ele é uma área dentro da empresa que ele faz a ligação entre o patrão, que toma as decisões, e os empregados. Então, ele fica ali no meio termo, ele tem que colher as informações dos empregados, tentar resolver com o patrão, verificar o que pode ser feito. No caso da Fátima, o que eu oriento ela? Primeiro a gente precisaria entender um pouco mais o que seria esse assédio, se eventualmente chegou a alguma situação mais extrema ou não, mas ela tem como se proteger. O sigilo da denúncia, ele é garantido por lei, tem que ser sigiloso, tá? Mesmo porque, se eventualmente esse assédio está vindo do gestor dela, ela precisa ter no RH esse amparo, porque ela não adianta ela ir lá e falar assim, você está me assediando, né? Porque o gestor não vai fazer nada, inclusive pode prejudicar ela. Exatamente. Então, a minha sugestão seria ela ir ao RH conversar, porque realmente é o RH que vai ter que tomar essa conduta, tá? É o RH que vai ter que passar para frente essa situação, vai ter que tomar alguma conduta nesse sentido, mas se ela não tem a confiança no RH, se for só por não vazar informação, não pode vazar. Tá? Agora, se ela não tem a confiança, dependendo da situação, a orientação é fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Na delegacia. Uma pessoa que sofre assédio moral ou assédio sexual dentro de uma empresa, não tem coragem de denunciar e prefere sair, pede demissão e sai. Até quanto tempo depois que ela saiu, ela tem direito de entrar na justiça, colocar um processo contra a empresa ou contra a pessoa que aconteceu? Certo. Da data da rescisão do contrato, ela pode reclamar durante 2 anos. 2 anos. Então, saiu em 2025, 2026, 2027, prescreve esse direito dela. Tá? Como que a minha orientação daí, se eventualmente a situação que está passando, seria procurar o mais breve possível o advogado até para tentar reverter esse pedido de demissão, tá? Por quê? Porque se eventualmente for constatado que o pedido de demissão é um pedido viciado, é um pedido que foi porque ela não tinha como outra alternativa, por exemplo, ela reclamou para o RH não fez nada, ela reclamou para o gestor não fez nada, ela reclamou para a diretoria não fez nada, ela não teve outra saída, então realmente daí, para ela poder discutir e receber as verbas rescisórias corretamente, teria que entrar com uma ação para tentar reverter esse pedido de demissão. Mais mensagem de telespectador na tela para você. A Thay mandou mensagem sobre o assédio. Geralmente os funcionários têm medo de expor a situação, pois certamente serão demitidos. E o assédio vem muitas vezes dos proprietários. Isso é um problema. Tá? Esse é um problema. Empresas que não possuem o preventivo e a ideia correta de como atuar e estar com os seus colaboradores, esse assédio realmente pode acontecer muito dos proprietários. Se isso acontecer, a medida, infelizmente, seria fazer o rompimento do contrato de trabalho ou um pedido de rescisão direta. Só para explicar, o pedido de rescisão direta é aquele pedido quando a empresa quebra a confiança do empregado. Então, tem essa possibilidade. É como se fosse a justa causa do empregado para a empresa. Existe isso? Existe. Eu nem sabia que existia isso, meu Deus do céu. Existe isso. Se eventualmente, por exemplo, a empresa não paga o FGTS, não paga salário certo, ou até mesmo a empresa faz essa questão de assédio, pode-se pedir a rescisão indireta. É óbvio que isso depois é questionado, tem processo e toda uma situação, mas assim, existe essa saída legal para quem se sente nessa situação de ter que sair do emprego por conta de assédio. Mais mensagem de telespectador na tela para você. A Alê mandou mensagem dizendo o seguinte: trabalhei em uma empresa a qual sofria muito assédio moral e lá colocaram uma psicóloga para atender os funcionários. E quando eu fui desabafar todos os meus problemas e toda a situação que sofria, não teve mudança nenhuma. Pelo contrário, me mandaram embora depois. Sinto muito, Alê. O que eu posso dizer, eu sinto muito. Não é para acontecer isso, tá, Alê? A orientação, principalmente, que eu dou para os meus clientes, quando a gente fala de empresa, né? Recebeu a denúncia, a psicóloga avaliou, existe efetivamente essa situação, aconteceu, é fiscalização. Eu falo, a gente abre um inquérito dentro da empresa de forma administrativa, ouve as pessoas, por quê?
provavelmente não foi a única pessoa que foi assediada. Mas nesse caso, não rolaria ela de repente colocar um processo contra a empresa? Ela pode entrar até 2 anos. Até 2 anos da data de rescisão, ela pode. Ela pode entrar com uma ação. Porque talvez a psicóloga ficou do lado da empresa, o que não deveria acontecer, mas ela deve ter testemunhas dentro da empresa. Sim, isso ela vai precisar de testemunhas. Ela precisa de testemunhas. Porque assim, normalmente, e isso eu falo assim, com muita tranquilidade, porque normalmente não é uma só pessoa que é assediada. Se eventualmente o gestor tem o costume de assediar sexualmente ou moralmente outras pessoas, ele faz com mais pessoas. Com certeza. Às vezes, isso é um chamariz até para a empresa, tá? É o que a gente fala assim, a pulguinha atrás da orelha da empresa. Por que nesse setor, especificamente, tantas pessoas estão pedindo demissão? Então, dentro disso, acaba que a empresa consegue estabelecer e verificar essa situação. Então, tem alguma coisa errada aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fiscalizar. Tem mais mensagem, Ferzinha? Não vai mais dar tempo. Tá chovendo mensagem. Vai ter que voltar, doutora? A gente volta. Obrigada. Obrigada eu. Tudo acho que de bom. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa esclarecer, sabe, gente? E uma coisa, quem passa por isso, quem sofre isso, eu digo, você não tá sozinha. Eu já passei por assédio moral, assédio sexual. Não tive coragem, não tive estrutura emocional para denunciar quando precisava ser denunciado. E sim, outras pessoas também passaram por isso. Então, se você tá ouvindo, tá assistindo, saiba que você não tá sozinho em primeiro lugar, mas procure os seus direitos, tá? Não se deixe lesionar, se machucar sozinha, porque a gente não tá junto, a gente tem a parte jurídica que pode nos apoiar, a questão psicológica, a gente precisa de ajuda. Com certeza. E assim, nunca se esqueça, né? A empresa tem a obrigação também de cuidar do empregado. E com a NR1, que vai entrar em vigor agora, é muito importante que a empresa tenha essa pontuação, tenha esse treinamento, coloque isso à frente de seus funcionários, para garantir até mesmo produtividade, né? Bom. Eu falo assim, é uma mão de via dupla ali, não tem jeito, né? A gente tá com um monte de mensagem, a gente vai mandar para você. Ótimo. Tá bom? De repente, se quiser abrir uma caixinha no seu Instagram e responder, tá, Kezinha? Porque tá um monte de mensagem aí, ou seja, muita gente passando por assédio, e o assédio moral, o assédio sexual não pode ser normalizado. Obrigada, Obrigada, viu? Prazer recebê-la. Prazer foi meu. Programa acabou. Fica triste não, amanhã tem muito mais a partir das 2 da tarde aqui na telinha da RIC Record. Você fica agora, 3h30, emoções da novela Escrava Isaura. Geraldo e Tomásia suspeitam que Álvaro pode estar vivo e começam a procurar pelo amigo. Não perde.